Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo eu vou mostrar o risco de se conectar o condutor terra de um determinado equipamento junto com o condutor neutro. Bom, então aqui, para iniciar a nossa videoaula, eu tenho aqui uma fonte de um PC, uma fonte comum. Ela está plugada, está energizada aqui, ó. Eu tenho aqui o cabo de força aqui plugado na fonte, aqui na entrada. E esse mesmo cabo ele está plugado aqui, ó. Ele está conectado aqui nessa tomada. E aqui eu tenho uma entrada de rede de 127 volts. Tem aqui o condutor fase aqui no vermelho, o aterramento, proteção no verde e o neutro aqui no condutor azul. Então acontece aí erradamente de muita gente, né, muitas pessoas, seja um profissional da área ou seja até mesmo um usuário, quando a pessoa ela percebe que ela não tem o aterramento, né, adequado ou não existe o condutor terra na instalação dela, o que ela faz? Ela simplesmente pega o aterramento que vem do aparelho e faz a conexão junto com o neutro. Isso aí vai oferecer um risco muito grande. A gente vai ver, eu vou mostrar aqui na prática o risco que é. E aqui, por exemplo, eu tenho uma fonte de PC, mas aqui poderia ser, é um caso clássico aí, um chuveiro elétrico. A gente vê aí bastante casos, né? Chuveiros elétricos conectado, o aterramento que vem do chuveiro, tá? Conectado junto com o neutro. E isso é um risco muito grande, porque aqui eu tenho uma fonte, uma simples fonte, já oferece um risco, né, de choque elétrico, de uma descarga elétrica se o neutro for interrompido. Imagine então aí se fosse um chuveiro elétrico onde tem o fluxo de água naquele determinado equipamento ali e a pessoa ela pode receber sim uma descarga muito grande caso isso aconteça, né, o aterramento do equipamento seja conectado junto com o neutro e esse neutro viesse interromper. Aqui, por exemplo, eu tenho uma rede aqui de 127, que é a nossa rede ali. Aqui eu tenho fase conectada aqui no meu aparelho, tá? Isso aqui pode ser uma fonte, como eu tenho aqui, poderia ser um chuveiro elétrico. Eu tenho aqui o condutor fase conectado em um dos bornes aqui. Tem aqui o neutro conectado no outro borne. E aqui eu tenho o condutor de proteção, nesse caso aqui está conectado na massa aqui do meu aparelho, certo? Então nesse caso aqui é o caso correto, aqui é a instalação correta. Porém, quando a pessoa ela não tem esse aterramento aqui na rede, o que ela faz? Como eu falei, ela simplesmente pega o condutor de aterramento e faz a conexão aqui junto com o neutro. E aqui então fica nulo, eu deixo de ter essa conexão aqui. E o que vai acontecer? Nesse caso aqui, eu tenho fase passando aqui por dentro do aparelho aqui, da minha carga aqui. Se for um chuveiro, por exemplo, vai ser uma resistência. Passa pela resistência, chega aqui do lado contrário e está conectado aqui na carcaça. E aqui eu tenho neutro. Nesse caso aqui, até então o neutro está conectado. Porém, se esse neutro aqui vier se interromper, acidentalmente aí, acontecer algum problema na rede, e esse neutro partiu, e aqui eu não tenho mais o neutro. Tá? Esse condutor aqui, ó, que antes ligava no neutro, ele está interrompido nesse ponto. O que eu vou ter agora então? Eu vou ter aqui uma fase entrando aqui pelo meu aparelho, passando no interior do aparelho, uma parte dessa tensão ela vai chegar aqui, vai parar, e ela vai vir também aqui por esse caminho aqui, ó. Ela vai vir aqui nessa conexão e vai voltar aqui exatamente e vai conectar na carcaça aqui do meu aparelho. E a partir daqui então, a partir desse momento, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma massa aqui totalmente, completamente energizada com o condutor fase. Aqui é como se tivesse, aliás, como se tivesse não, eu vou ter então uma massa energizada com fase. Bom, então iniciando aqui as medições, tá? Eu vou medir aqui entre fase e o aterramento, eu vou medir a tensão da rede, aí 128 volts. Entre fase e neutro, também 128 volts. Aqui entre neutro e o aterramento, a gente vai ter o 0 volt aqui, não tem nenhum potencial, certo? Se eu medir aqui então, vou medir aqui de fase para massa,
Eu vou ter um potencial, porque esse aterramento aqui, esse condutor verde, que é o aterramento, ele está conectado nessa carcaça, nessa massa, conforme eu mostrei lá no desenho. Medindo aqui então, de neutro aqui para massa, eu tenho 0 volts, está correto. Eu vou fazer então aqui a simulação, eu vou retirar esse condutor de aterramento e vou ligar junto com o neutro para a gente ver o comportamento da tensão em relação aqui ao aparelho. Bom, então aqui eu já fiz, né, a simulação, já conectei aqui o terra junto com o neutro e a gente vai ver então esse comportamento agora nesse momento. Tem aqui entre fase e a massa, eu vou ter a tensão lá de rede, 128 volts, e aqui neutro e terra eu tenho 0, tá? 0 volts. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar aqui o neutro, vou desligar aqui a minha rede, vou desconectar o neutro e vou simular um rompimento desse neutro e a gente vai ver o comportamento então da tensão em relação aqui ao aparelho. Aqui então eu tenho já o meu neutro aqui, ó, desconectado. Eu coloquei aqui um conector para ficar mais fácil aqui para posicionar a ponteira do multímetro. A gente vai analisar o comportamento então da tensão com essa condição, tá? Com o aterramento, o condutor terra do equipamento ligado junto com o neutro e o meu neutro aqui interrompido. Tem aqui, ó, entre fase e a massa do aparelho, eu não tenho mais nenhum potencial, ou seja, eu tenho uma tensão 0. Na realidade, então, esse condutor fase aqui, essa fase, ela agora está conectada aqui, ó, na massa. Ela está passando pelo interior, né, do aparelho e está aqui energizando essa massa. E a gente vê então o risco que é esse tipo de procedimento, tá? Então aqui entre esse conector aqui, o terra e a massa, a gente continua com 0, porém aqui, ó, entre o neutro da rede, aqui o neutro que está interrompido, posicionar aqui melhor, o neutro aqui interrompido e a massa, eu tenho uma tensão de 126 volts, ou seja, eu tenho uma tensão, a mesma tensão da rede. Então a gente vê aí o risco, o perigo que é esse tipo de procedimento, mostrando que essa carcaça aqui nesse momento ela está energizada com um referencial de fase, tá certo? Então a gente imagina aí numa situação de um chuveiro elétrico, por exemplo, né, uma pessoa tomando um banho e em contato com a água e sofrer aí, nesse caso aí, o risco de sofrer uma descarga elétrica e um acidente aí muito grave. Então, jamais faça esse tipo de procedimento, tá? Se a tua residência não tem um aterramento correto, contrate um profissional qualificado para que seja feito esse aterramento, então de forma correta, porque o aterramento é essencial, é necessário. O equipamento ele não pode funcionar sem aterramento. E fica aí então a minha dica de hoje, é uma dica aí muito importante. Espero que tenha te ajudado. Não deixe de se inscrever no canal e também de ativar o sininho aí das notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like aí no vídeo e até o próximo vídeo. Um grande abraço.